paz. Então nós hoje vamos estudar o livro de Daniel no capítulo 4. Então vamos meditar hoje no capítulo 4 de Daniel. Então, irmãos, o capítulo 4, ele é um capítulo muito forte. Ele fala muito sobre soberba, ele fala muito sobre orgulho, exaltação, poder. Então aqui neste capítulo nós podemos ver se cumprindo aquele versículo quando Jesus Cristo disse que aqueles que se exaltam serão humilhados. Porque a glória e a honra não é partilhada por homem algum, mas ela toda pertence somente ao Criador do céu e da terra, o qual é Deus. Nós vemos aqui então no capítulo 4, irmãos, o rei Nabucodonosor tendo um sonho, no qual, mais uma vez, ele não sabia o que significava a interpretação daquele sonho. E então, mais uma vez, ele chama todos os sábios, adivinhadores e astrólogos da terra, mas ninguém pôde interpretar o sonho do rei, a não ser o jovem Daniel, o qual era temente a Deus, o qual já tinha interpretado um sonho no capítulo 1. Daniel era aquele jovem onde o rei já tinha posto ele de servo ao governador da Babilônia. Então, porque Deus era com Daniel, Daniel era fiel a Deus. Então nós vemos aqui o jovem Daniel revelando um profundo sonho que Deus tinha dado ao rei. É claro que o rei, ele queria ouvir a interpretação do sonho, mas não era aquilo que ele estava à espera, não era a interpretação que ele estava à espera. Era tudo menos aquilo que ele queria ouvir. Na interpretação de Daniel, o rei Nabucodonosor, ele iria perder o seu estatuto, ou seja, ele ia ser abatido por Deus, pelo seu orgulho, pelos seus pecados, pela sua soberba. No sonho, a árvore que ele sonhou, a árvore que chegava até o céu, uma árvore que era enorme, que chegava até o céu, ela simbolizava o rei Nabucodonosor. O seu poder, a sua glória, ou seja, o seu poder e a sua glória tinha chegado até ao céu. Então Deus achou por bem cortar o mal pela raiz. Estava na hora do rei abater. Estava na hora do rei abater, humilhar Nabucodonosor. E é isso que Daniel lhe disse na interpretação do sonho. Que Deus iria lhe expulsar. Que Deus lhe iria expulsar. E que ele iria dormir ao ar livre. E que ele iria viver como um animal durante 7 anos. Comer como um animal. E iria viver ao ar livre durante 7 anos de sua vida. Ele iria ser expulso do seu reinado até que o rei reconhecesse que só Deus é que governa todas as coisas, só a ele pertence a honra e a glória. Mas nós vemos então também a misericórdia de Deus é tão grande que ele decidiu somente humilhar o rei durante 7 anos e prometeu que o rei iria voltar a reinar depois desses 7 anos, depois de ele reconhecer que só a Deus é que pertencia a honra e a glória. Mas nós vemos aqui o servo de Deus, Daniel,
nós vemos aqui Daniel ainda lhe deu um conselho como servo de Deus, como sábio, para que o rei parasse de pecar, para que o rei parasse de agir incorretamente, para que o rei então pudesse ajudar os pobres, fazendo aquilo que era certo, para que assim pudesse, que a vida do rei pudesse continuar vivendo em paz. O capítulo, irmãos, ele não nos mostra, o capítulo não nos mostra a reação de Nabucodonosor. Ele não nos mostra a reação, mas de certeza que ele não aceitou, mas de certeza que ele rejeitou a revelação de Daniel, a interpretação de Daniel. Ele não acreditou, ele não aceitou. Daniel, como servo de Deus, fez a sua parte. Daniel, como servo de Deus, fez a sua parte, mas o rei não aceitou. E então Deus, ele confirmou na mesma forma, passado um ano, tudo aquilo que Daniel tinha revelado a ele. Tudo se cumpriu na vida do rei. Passado um ano, o rei Nabucodonosor, ele estava passeando no seu terraço, no terraço do seu palácio. E então, nesse passeio, ele contemplava a beleza do seu poder, a beleza do seu governo, do seu reinado. E então ele se exaltava, ele se vangloriava, como é bonito, como é lindo o meu reino, o meu governo. Ele se exaltava naquele passeio. Ele falava do seu trono, daquilo que ele fez, daquilo que ele construiu, daquilo que ele gerou. O seu ego, o seu eu era alimentado. Então foi nessa hora que Deus cumpriu tudo aquilo que o jovem Daniel, o jovem profeta de Deus, falou. Deus abateu, Deus confirmou a palavra de Daniel ao rei. E assim foi. Deus tirou o reinado ao rei. Deus lhe expulsou do reino, do governo dele, durante 7 anos. Até que o rei reconhecesse que tudo era Deus, que tudo era de Deus, por ele e para ele. Até que o rei reconhecesse. E naquele momento, passado um ano, passado 12 meses, a sentença de Deus se cumpriu diante da face do rei, diante da vida, do reinado, do governo do rei. O rei foi expulso, Nabucodonosor foi expulso do meio dos humanos e então começou a lidar com animais, começou a comer erva como os bois e a dormir ao ar livre, sendo molhado pelo orvalho que descia do céu, pela chuva que descia do céu. 7 anos depois, irmãos, 7 anos depois, Nabucodonosor reconheceu. O juízo de Nabucodonosor voltou, pois quando Deus o expulsou, Deus tirou o juízo ao rei. Mas depois de 7 anos, o juízo voltou àquele homem. E então ele se prostrou, ele se humilhou, ele louvou, ele confessou, ele glorificou a Deus. Ele teve que reconhecer, ele teve que confessar que Deus era Deus, que tudo era dele. Que o governo, que o reinado, a honra, a glória pertencia ao Criador do céu e da terra. Que ele humilhava quem queria, que ele exaltava quem queria, que ele punha rei como queria, ele dava mas também tirava, ele exaltava mas também humilhava, que tudo era dele, que tudo pertencia a Deus. E assim o rei voltou a ser rei, voltou a ser como rei. E esta frase, irmãos, ela foi dita pelo rei Nabucodonosor. Está no último versículo do capítulo 37. Olha o que ele diz: tudo o que ele faz é certo
e justo. E Ele, Deus, Ele pode humilhar qualquer pessoa orgulhosa. Eu vou repetir. Tudo o que Ele faz, tudo o que Deus faz é certo e justo. Deus é certo e Deus é justo. Deus, Ele pode humilhar qualquer pessoa orgulhosa. Estas foram as últimas palavras do rei. No capítulo 4. Então, o que é que nós aprendemos aqui? O orgulho, irmãos, ele nos mata. O orgulho, ele nos destrói. O orgulho, ele nos corrói. Ele nos mata. A palavra de Deus diz: Deus resiste ao orgulho. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste ao orgulhoso e Deus abate. Deus humilha. Para que aquele que se orgulha, para que aquele que se exalta, para aquele que se ensoberbece, aquele que se vangloria, para que este entenda que Deus dá, mas que Deus também tira. Que Deus abençoa, mas também amaldiçoa. Que Deus exalta, mas também humilha. Então, irmãos, nós precisamos realmente temer e tremer o Senhor dos Exércitos. Aquele que nos criou, aquele que nos gerou, aquele que nos gerou, aquele que nos fez, aquele que nos construiu. Nós precisamos realmente temer e tremer o Senhor Deus. O Senhor Deus de Abraão, de Isaac, de Moisés. O Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abinedeque. Nós precisamos temer e tremer a Deus. Irmãos, o sábio é aquele que teme a Deus. A palavra de Deus diz: a sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Sábio, irmãos, é aquele que teme a Deus. Sábio, irmãos, é aquele que reconhece Deus. Aquele que entende que tudo é de Deus, que tudo pertence a Deus e que tudo é de Deus. Que Deus requer a glória, que Deus requer o poder, que Deus requer a honra, que tudo é para Ele. Deus, irmãos, o sábio é aquele que reconhece que Deus não partilha a sua glória com ninguém, a sua honra com ninguém. Ninguém, irmãos. Deus não partilha a sua glória, o louvor, a adoração com ninguém. Nós somos o servo e Ele é o Senhor. Não é o servo maior que o seu Senhor. Quem és tu? Quem sou eu, irmãos? Quem és tu? Quem sou eu? Quem somos nós para partilhar com Deus, seja o que for? A glória é de Deus. Ele é Deus, Ele é o Senhor e nós somos os seus servos. O servo não pode ser como o seu Senhor. Aquilo que Deus te dá, aquilo que Deus me dá, os talentos, os dons, as habilidades, ai de ti e ai de mim. Ai de ti e ai de mim, que não usemos eles bem. Ai de ti e ai de mim que nós venhamos a usar eles mal, no sítio errado. Se não fazemos para a glória e a honra de Deus, então nós já estamos a sentenciar a nossa derrota, as consequências dos nossos atos. As consequências vêm. Nabucodonosor sofreu as consequências bem caras, porque não soube gerir, irmãos, aquilo que Deus lhe deu. Tu perguntas o que é que tem a ver o rei Nabucodonosor contigo? Tu respondes, não podes. Tu me perguntas o que é que tem a ver o rei comigo? O que é que tem a ver eu com o rei? Como podes me comparar a mim ao rei? Eu posso comparar, sim. Porque é que não posso comparar? A Bíblia diz que aquele que está em Cristo,
Aquele que está em Cristo é rei. Nabucodonosor é rei. Mas se tu estás em Cristo, se eu estou em Cristo, então tu também és rei. A Bíblia fala que nós somos reis, sacerdócio real, nação santa, raça santa, povo adquirido de Deus, povo escolhido para herdar o reino dos céus. Nós somos forasteiros e estrangeiros nesta terra. Nós somos reis nesta terra. Então, Deus te deu algo. Deus me deu algo. Deus deu algo a Nabucodonosor para ele gerir. A pergunta é: será que tu tens usado da maneira certa aquilo que Deus tem posto na tua mão? Será que eu tenho usado da maneira certa aquilo que Deus pôs em minha mão? Deus está vindo. Deus estava vendo o rei. Deus está vendo. Deus está assistindo a tudo. Deus estava assistindo a tudo. Deus estava vendo o que o rei Nabucodonosor estava fazendo. O que tens feito com os talentos? O que tens feito com os dons? O que tens feito com o ministério que Deus te deu? Com a carreira, com a vocação, com o chamado que Deus tem para a tua vida? Tu tens usado da maneira certa? Será que eu tenho usado da maneira certa? Será que tu tens usado da maneira correta? Será que eu tenho usado da maneira correta? Será que tu tens sido diligente? Será que eu tenho sido diligente? Será que nós temos mostrado que somos alguém com zelo? Será que tu tens tido zelo? Será que eu tenho tido zelo? Ou será que nós somos tolos como o rei Nabucodonosor? Sábio é aquele que tem zelo com aquilo que Deus põe nas suas mãos. O tolo é aquele que não zela. O tolo é aquele que não teme. O tolo é aquele que não treme. O tolo é aquele que se vangloria. O tolo é aquele que se exalta. O tolo é aquele que se exalta a si próprio. Aquele que se ensoberbece. Nós precisamos ter zelo com as coisas de Deus. Nós precisamos ser alguém que tem a aperfeiçoar aquilo que Deus nos deu. Tu precisas ser alguém que aperfeiçoa aquilo que Deus te deu. Alguém que é diligente, alguém que aperfeiçoa, alguém que quer ser melhor, alguém que quer crescer. Nós precisamos, tu precisas ser, eu preciso ser alguém diligente. Alguém que aperfeiçoa aquilo que Deus te deu. Olha para ti. Olha para ti. Vê, reflete se tens usado para ti próprio os dons, os talentos que Deus te deu. Será que tu tens usado os dons, os talentos para ti próprio, para te vangloriares, para te exaltares diante do homem, para te exaltares diante do mundo, para seres amado, para seres aceito, para seres adorado, para seres bem falado, para a tua exaltação, para alimentar o teu ego, para alimentar o teu orgulho, o teu eu, aquele que te vai destruir mais para a frente, aquele que destruiu o rei Nabucodonosor, aquele que destruiu o rei Nabucodonosor, o orgulho, porque o rei estava lutando contra o seu orgulho. O rei estava lutando contra o seu orgulho. Quando nós servimos a Deus, o nosso eu, o nosso orgulho tem que morrer. Onde está o nosso orgulho é o sítio onde Deus quer entrar. Não existe orgulho e Deus no mesmo sítio. Ou o nosso orgulho morre, ou Deus não pode trabalhar, ou Deus não pode habitar. Foi isso que aconteceu na vida do rei. Ele foi humilhado. O exaltado foi humilhado. Aquele que se vangloriava
foi humilhado, foi derrubado por Deus. Então, nós vemos o rei se exaltando, alimentando o seu eu, alimentando o seu ego. E então, nós vemos aquilo que aconteceu. Nós sabemos, então, nós entendemos, é certo que Nabucodonosor não foi correto, não teve zelo com as coisas de Deus, não teve um temor, ele queria a sua própria glória. E então, sabe o que ele teve? Sabe o que é que ele teve, irmãos? Ele foi envergonhado novamente. Já tinha sido envergonhado por Deus na fornalha. Voltou a ser envergonhado por Deus. Voltou a ser envergonhado por Deus. O rei voltou a ser envergonhado por Deus. Voltou a ser abatido por Deus. Foi envergonhado. Era rei, virou animal. Comia boa comida, começou a comer erva. Morava no luxo, morou na rua, ao relevo. Apanhava chuva, vivia na rua. Durante 7 anos, irmãos. Durante 7 anos, ele foi abatido por Deus, ele foi humilhado, porque não obedeceu a Deus. E só reconheceu, irmãos, escute, só reconheceu depois de ser humilhado. Só reconheceu depois de ser envergonhado. Escute aquilo que Deus fala. Escute aquilo que o Espírito Santo fala. Só reconheceu depois de sofrer as consequências. Só reconheceu depois de sofrer as consequências. Depois de ser envergonhado e depois de ser humilhado por Deus. Será que tu vais ser assim também? Será que nós vamos ser assim também? Ou será que nós vamos nos arrepender? Será que nós vamos confessar e será que nós vamos reconhecer? Será que nós vamos sofrer as consequências? Será que nós vamos esperar vir as consequências, a humilhação, a vergonha, para que nós venhamos reconhecer? Para depois reconhecer? Deus nos mostra, irmãos. Deus nos mostra, Deus nos diz na sua palavra que mais vale obedecer do que sacrificar. Mais vale obedecer do que sacrificar. Mais vale obedecer do que sacrificar. O rei preferiu desobedecer. Mais vale obedecer do que sacrificar. O rei preferiu sacrificar do que obedecer. Então, tudo isto foi consequências. Tudo isto foi consequências do seu reinado, do seu governo. Então, irmãos, Deus fala aqui. Deus nos fala. Reconhece. Confessa. Não deixe para amanhã. Reconhece. Mais vale obedeceres do que sacrificar. Mais vale obedeceres agora do que mais para a frente Deus ter que te humilhar, Deus ter que te envergonhar diante das circunstâncias, pelos teus atos, pelas tuas consequências. Obedece. Não queiras sacrificar. O sacrifício de Nabucodonosor durou 7 anos. 7 anos de dor, 7 anos de humilhação, 7 anos de vergonha. Deus fala. Nós precisamos refletir o que o Espírito Santo nos fala hoje, neste vídeo. Que o Espírito Santo ele possa falar profundamente ao teu coração, porque tudo tem consequências na nossa vida. Cuidado, irmãos, vigia, abre os olhos, desperta,
amanhã pode ser tarde. Que o Espírito Santo ele possa falar a cada coração, em nome de Jesus. Deus abençoe a cada vida. Fiquem na paz. Amém.